Oi pessoal, vamos falar sobre algoritmos. Antes de mais nada, vale comentar, sempre com temudo. É muito comum o pessoal errar. Bom, o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma expressão passo a passo de como eu resolvo um problema. Antes de mais nada, um algoritmo ele pode ser feito com diferentes níveis de detalhe. Posso começar com poucos detalhes e depois fazer refinamentos. Essa é a palavra que se usa para essa maior expressão dos detalhes, né? Um algoritmo basicamente sempre também vai ter a observação das variáveis, a entrada de dados dos dados que eu preciso, fazer o que eu tenho que fazer e dar um resultado. Essa é a estrutura geral, né? Uma coisa importante para observar, vou falar no próximo exemplo também, é a indentação. O que é a ideia de indentação? É colocar alinhado os comandos que são executados em sequência. Mas para falar melhor sobre indentação, vamos ver o próximo exemplo aqui. Então agora eu tenho um exemplo já mais interessante, né? Esse algoritmo, o que ele executa é determinar ou calcular o menor número. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é pensar quais são as variáveis. A ideia é ler 3 variáveis e escolher qual delas é a menor e escrever essa variável que é a menor, escrever esse resultado. Então, eu preciso declarar as variáveis. É importante que as variáveis tenham uma definição de que tipo elas são. Variáveis, a gente vai falar mais sobre isso, mas basicamente, se eu penso numa variável e eu coloco um tipo errado para essa variável, pode dificultar a minha vida e eu posso fazer operações erradas. Então é sempre pensar no tipo correto. Normalmente, eu posso ter variáveis numéricas, variáveis literais, né, ou seja, nomes, strings. Posso ter variáveis lógicas. Nós vamos ter uma aula só sobre esses tipos de variáveis, né? Outra coisa que eu preciso fazer é ler as entradas. E que a gente vai fazer de forma muito simples, né? Simplesmente usando o comando leia. Essa expressão, quando a gente for passar isso para a linguagem de programação, vai ficar bem mais complicada, mas nesse momento em que a gente está pensando em resolver um problema, pode ser assim simples. E aí vou fazer o que eu tenho que fazer. Nesse exemplo, eu tenho um condicional que verifica se A é menor que B e se A é menor que C. Se isso é verdade, então, opa, legal, o menor elemento é o A. Se não, eu vou testar os valores entre B e C, né? Se B é menor que C, e eu já sei que o A não é o menor, então falta decidir então entre esses dois caras, né? Então, se B é menor que C, o valor menor é B. Se não, o valor menor é C. Por fim, escrevo o resultado. Vamos testar essa brincadeira? Vamos fazer um teste de mesa rapidinho aqui? Então, o teste de mesa, basicamente, eu posso atribuir valores para as variáveis A, B e C. Por exemplo, 10, 5 e 7. E vamos executar o algoritmo, né? Então, ou seja, vou começar dessa linha aqui, né? A é menor do que B? Não. Certo? Não é. A é menor do que C? Também não é, mas depois a gente vai ver que eu nem precisava executar essa expressão, né? Porque se isso não é verdade, isso aqui, essa expressão como um todo, não será verdadeira. Legal. Então agora
testo se B é menor que C. No caso, sim, né? Então, vou executar o então, o que quer dizer que menor, a variável menor, recebe o valor de B, que é 5. Por fim, escrevo o valor de menor. Beleza. Teste de mesa também é uma coisa importante para a gente. E, por incrível que pareça, esse teste de mesa podia parecer muito simples, mas a gente consegue se confundir nos algoritmos. Então a gente precisa, antes de mais nada, bolar o algoritmo, depois a gente precisa colocar um pouco de energia e testar para alguns valores, ver se ele está batendo, se ele está fazendo o que a gente realmente espera que ele faça. Uma coisa interessante para escolher as entradas do seu teste de mesa é pensar nos valores, não só nos valores mais comuns, mas também em alguns valores capciosos. Por exemplo, o que acontece se eu escolher valores que são todos iguais? Interessante, né? Vamos ver. Então eu tenho A, B, C e o valor de menor. Então, por exemplo, se eu pegar todo mundo igual a 5, vamos ver o que vai dar? Nessa expressão, né, A é menor do que B? Não. A é menor do que C? Não. Então eu vou cair no C não e vou testar se B é menor do que C. B é menor do que C? Não. Então eu vou escolher menor igual a C. Menor recebe o valor de C. Tá? Então essa é uma condição que a gente testou, que não era muito trivial, né? Então é preciso testar fazer vários testes para ver se o nosso algoritmo está realmente fazendo o que a gente quer que ele faça. Bom, falta observar a questão da indentação. Então a indentação basicamente é colocar alinhado o que é executado em sequência e colocar deslocado o que pode ser executado ou não, dependendo de um resultado. Tá? Então, por exemplo, depois de declarar as variáveis, certamente eu vou ler determinadas variáveis. Nada vai mudar essa sequência de execução. Quer dizer, na verdade pode dar um erro, pode acabar a energia e tal, mas se tudo for normal, nada vai mudar essa linha de execução. Por outro lado, aqui, nesse exemplo, eu posso ter diferentes caminhos de execução. Se eu colocasse todo mundo alinhado, todo mundo na mesma coluna, ia ficar mais difícil de eu entender, ou de ver, ou de ler esse programa, esse algoritmo. Correto? Legal. Mais 2 comentários. Dar nomes apropriados para as variáveis. Eu não preciso colocar variáveis super longas como a data de promulgação da Constituição, né? Não faz sentido. Mas também não devo usar variáveis super simples, né? É muito comum o aluno, por uma certa preguiça, colocar a variável x. E o que é x, né? Pode até ser que em alguns contextos ela faça sentido, mas vamos procurar dar nomes nem tão curtos, nem tão longos, mas sobretudo nomes que expressem o que significa, expressem o significado da variável. Só para comentar mais uma coisinha, os comentários. Então no Farrer ele adota essa notação de comentários. E para a gente é importante anotar código. Por incrível que pareça, a gente esquece o que faz no código. Então, também boa prática. Falou, pessoal!